Deus, ele ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertam a ira divina, uma expressão em favor dos injustiçados, mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa. Deus odeia o mal porque ele causa dor e sofrimento em suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas. Deus é repetidamente provocado à ira pelos seus filhos e filhas. Misericórdia, Senhor. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é angustiado pelo mal. Leia o Salmo 78 e responda o que este salmo revela sobre a resposta de Deus diante das frequentes rebeliões de seu povo. Você já ficou indignado com o mal feito em você por outras pessoas? Essa emoção o ajuda a entender a ira de Deus diante do mal? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Vamos ler agora o texto que está escrito na Palavra de Deus. O Senhor os ouviu e enfureceu-se, atacou Jacó com fogo, e sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no poder do seu Salvador. Salmo 78, versos 21 e 22. O salmista, falando das ações divinas entre o povo de Israel, diz: Ele estabeleceu uma norma em Jacó e promulgou uma lei em Israel. A lei aqui é uma referência à Torá, cuja palavra hebraica pode ser também traduzida como instrução. Além de revelar o caráter de Deus, servia para tornar Israel um povo que obedeceria a Deus, um povo reto, que serviria ao Senhor com inteireza de coração. Por isso Deus disse a Abraão: porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Gênesis capítulo 18, verso 19. Nesse mesmo sentido, o salmista continua sua colocação, reafirmando a necessidade conforme a própria instrução divina. Deuteronômio capítulo 6, verso 7 e capítulo 11, verso 19, de se transmitir às gerações posteriores a palavra de Deus e a revelação divina sobre ele e os seus desejos e as suas vontades. Ele ordenou aos nossos pais que ensinassem aos nossos filhos. O objetivo é produzir uma geração que conheça o temor e a comunhão do Senhor, a fim de coloque em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos seus feitos, mas guardem os seus mandamentos. Salmo 78, 7. Uma outra fonte de aprendizado apresentado pelo salmista são os erros dos antepassados. A instrução divina deveria produzir obediência, mas não foi isso que aconteceu. Em lugar disso, o salmista cita os tristes fatos da história da geração que deixou ao Egito em meio aos grandes feitos de Deus. Eles não guardaram a aliança de Deus e se recusaram a andar em sua lei. Salmo 78, verso 10. A razão disso, apesar de parecer absurdo diante de tudo que viram, foi que eles se esqueceram dos feitos e dos prodígios os quais Deus lhes mostrou. Salmo 78, verso 11. Esse ato de esquecer não se refere a um tipo de amnésia, mas sim desvalorizar o que aconteceu, que não foi pouco. Quanto tais lembranças deveriam mudar seu modo de viver e de se relacionar com o Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, eles escolheram ser rebeldes diante do Senhor. Por isso, ainda que Deus tenha feito coisas incomparáveis em favor dos israelitas, eles continuaram pecando contra Deus, desafiando o Altíssimo no deserto. Essa rebelião é descrita pelo salmista por meio de colocações irreverentes, perguntas desafiadoras dos quais os israelitas faziam para com Deus. O erro deles foi tão gritante
Sem falar na consequência da forma da ira divina, que qualquer um que olhasse para esse momento triste da história de Israel poderia aprender como não agir e também ser incentivado a confiar em Deus, fazendo o oposto que aquela geração perversa fez. Eu espero em Deus que você tenha uma semana extremamente abençoada.